Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmos 91, versos 1 e 2. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube e vamos continuar aprendendo juntos no livro de Deus. Estamos falando sobre a profecia messiânica de Davi. Dizemos messiânica porque os Salmos ou nos Salmos existem salmos de diversas classificações. E tem, então, aqueles salmos chamados messiânicos, pois falam a respeito da vinda de Jesus, isto é, da primeira vinda como Messias. Como sabemos, o nascimento de Jesus não foi uma surpresa, foi pré-anunciado desde o Gênesis, a primeira vez anunciado pelo próprio Deus. E depois pelos profetas e nos Salmos. E, incrível, não só o seu nascimento e morte, mas também a ressurreição. E então, nessa profecia da qual ele está falando, lá no dia de Pentecoste, ele começa mostrando a dedicação, a submissão, a dependência total do Messias. Ele começa dizendo assim: sempre via o Senhor à minha direita, para que eu não seja abalado. Isso, ele, Jesus, estava falando a respeito de sua vida aqui na terra. É claro, quando ele diz para que eu não seja abalado, ele sabia que ele seria susceptível desses abalos, pois ele estaria aqui, o próprio Deus, na forma humana. Ele estaria aqui como homem. Nesta profecia, nós estamos naquele ponto onde ele declara com confiança total: não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. A gente vê a certeza máxima que ele tinha da sua ressurreição. Já aprendemos ontem sobre a sua alma em um lugar e o seu corpo em outro. A sua alma como a alma de todos que morrem, inclusive a de Davi, que profetizou. O lugar de alma dos que morrem é no Hades. Hades no Novo Testamento, grego. No Velho Testamento, Seol.
hebraico, não é sepultura, como muita gente diz. Pois aqui já se vê, né? Não permitirás que minha alma permaneça no Hades, nem que o teu santo, quando ele fala o teu santo, ele se refere ao corpo dele. Ele já tinha dito que ele repousaria em esperança. Parece paradoxal. Corpo na sepultura em esperança. Sim, porque ele estava falando da ressurreição. Mas o que nos interessa agora é aprender esta lição magnífica sobre o Hades. Então, existe muitas pregações, ensinos que, conforme falamos ontem, elas são consoladoras. Elas dão muita esperança para as famílias enlutadas. Aquela notícia de que o irmão ou a irmã está no céu, está na glória. Boas notícias, mas não são verdadeiras. Seria melhor dizer que aquele falecido ou falecida está no Hades. Veja que aqui nesse mesmo texto, Pedro fala com clareza: Davi morreu e a sua sepultura está até hoje entre nós. E depois, Pedro informa: Davi não subiu ao céu. Então, eu não posso crer e falar ao contrário. Mas também não podemos dizer que a alma de Davi está dormindo. A alma não dorme. Mas no Hades há sofrimento. O Hades é inferno. Não é inferno. Apocalipse, capítulo 20 e verso 13, que é o texto que narra o juízo final, mostra que o próprio Hades vai ser lançado no inferno. Inferno que ali em Apocalipse 21, 15, é chamado de lago do fogo ou lago de fogo. Então, o Hades é um lugar, sim, mas não queiramos pensar, porque aqui se usa figuras. Não vamos pensar de uma maneira geográfica.
Assim como muitas pessoas, pelo fato do literalismo, de olhar as narrações bíblicas, principalmente apocalípticas, apenas no literal, erram na interpretação. Nós veremos, à medida que caminharmos em nossos estudos, que muitas pessoas cometem erros crassos por não olhar nessas duas óticas, quando as escrituras proféticas, principalmente, fala de modo literal e de modo figurado. É claro que Hades não é figurado, é literal. Para lá vão os espíritos dos mortos. Eclesiastes 12 e verso 7, o rei Salomão, ele escreveu que o corpo volte ao pó, porque do pó foi tomado, e o espírito volte a Deus. E temos que admitir essa volta, corpo no pó, entra em decomposição, que não foi o caso de Jesus. Mas espírito não se decompõe. Espírito não dorme. Na parábola do rico e Lázaro, o rico estava consciente, vendo, falando, não apenas falando, orando, pedindo, e tinha lembranças vivas da família dele e de Lázaro, seu ex-vizinho, e ele sente tormento. A consciência permanece. E aquele que partir sem Deus, ele já fica sentindo os horrores. Porque ausência é ausência. Aquele que parte com Deus, a comunhão, imagine, aqui, apesar dos pesares, os remidos, nós sentimos a comunhão, a paz do Senhor. E, quanto aos ímpios, o profeta Isaías disse que os ímpios eles não têm paz, são como mar, ou de dentro deles jorram, é como mar e lodo. Então, esses dois lados vão continuar no Hades. Mas hoje a gente fica por aqui. E venha sempre com a gente e aprendamos juntos na palavra do Senhor. Fique na paz do Senhor. Amém e amém.